Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Siddhartha, que é um romance publicado em 1922 pelo Hermann Hesse. E eu vou tentar ler essa obra a partir de uma linha argumentativa que começa lá em Damon, que é um romance de 1919, que foi recentemente comentado aqui no canal, e termina em O Lobo da Steppe, que é, salvo engano, de 1927. E cada uma dessas três obras, Damon, Siddhartha e O Lobo da Steppe, estabelece algum tipo de contato com o chamado romance de formação. Então, se lá em Damon o Hermann Hesse seguia mais de perto as convenções desse tipo de obra, a partir aqui de Siddhartha, o autor passa a rasurar de maneira cada vez mais explícita elementos que são característicos do romance de formação. E falar desse gênero literário pressupõe um diálogo ostensivo com toda uma tradição da literatura alemã, principalmente quando nós pensamos na figura do Goethe, que é quem, enfim, constrói, em um primeiro momento, os moldes do que seria lá o romance de formação. Eu falei um pouquinho disso lá no meu vídeo sobre o Damon, então sugiro que você veja, mas eu também falei um pouquinho disso no meu vídeo sobre o Fausto, porque lá, então sugiro que você veja, nem que sejam assim, os primeiros minutos lá, daquele meu outro vídeo, porque no meu vídeo sobre Fausto, eu comentei sobre como o romance de formação surge em um momento histórico que demandava a exaltação do individual diante do coletivo, graças às constantes influências que a cultura alemã vinha sofrendo da cultura francesa. E essa exaltação do indivíduo que estava presente lá em Damon vai ser trabalhada aqui a partir de uma nova perspectiva. E essa mudança na perspectiva se deve principalmente ao cenário do pós-guerra. Isso porque a Primeira Guerra Mundial representou em vários aspectos uma ruptura, uma crise de todos os valores associados à sociedade capitalista e à burguesia. E entre esses valores estava a noção de indivíduo, porque como eu falei lá no meu vídeo sobre Fausto, a noção de indivíduo nasce em um momento que corresponde historicamente ao processo de articulação da burguesia. Então, por conta disso, Siddhartha é um romance que se coloca contra esses valores e desloca a ação da narrativa no tempo e no espaço. E mesmo do ponto de vista filosófico, esse daqui é um romance que dialoga muito mais com a filosofia oriental do que com as várias correntes de pensamento que eram fortes na Europa e que estavam presentes lá em Damon, como eu comentei no meu outro vídeo sobre uma obra deste mesmo autor. Outro dado importante a ser considerado, ainda que eu não goste de leituras que sejam biográficas, é que em 1911 o Hermann Hesse fez uma viagem à Índia e com isso o contato que ele já tinha com a filosofia e com a cultura do Oriente se tornou ainda mais forte, não é? E eu digo que se tornou ainda mais forte porque o avô do Hermann Hesse era um indianista muito importante de sua época, então ele sempre conheceu em algum nível essas culturas com as quais ele vai dialogar aqui, acentuadamente com a cultura, com a filosofia e com a religião da Índia. Ora, o que nós temos então em Siddhartha é um romance de formação que, apoiado na filosofia e na tradição religiosa indiana, tenta entender o universal e não apenas o individual. Isso porque o processo de formação do personagem título parte da busca pelo Atman, como é chamado aqui, isto é, pela alma que é ao mesmo tempo individual e universal, porque o Atman está presente em todas as pessoas e em todas as coisas que existem. Então veja que a busca individual implica na superação do indivíduo e na busca por essa unidade que abarca todas as coisas e que é a causa primeira de tudo. Porque em todas as coisas está presente a ideia da unidade do divino e do absoluto, uma vez que a multiplicidade e o infinito estão contidos na unidade segundo a filosofia oriental com a qual o Hesse dialoga aqui nessa sua obra. Então veja que toda essa ideia da parte do todo e do todo na parte
vai aparecer ao longo de toda essa narrativa por meio de uma série de símbolos que vão ser continuamente evocados, acentuadamente quando nós pensamos na palavra universal, que é On, que vai aparecer aqui em vários momentos deste romance, mas também quando nós pensamos na imagem do rio, que vai ser aqui um símbolo da simultaneidade, mas também será um símbolo da transformação, da transição e da viagem, não é? O rio aqui ele vai também simbolizar, de certo modo, esse eterno que é presente, passado e futuro ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo em que o rio está no mar, ele também está lá na fonte. Então veja que essa ideia de que o rio é um elemento que perpassa todo o seu trajeto vai ser muito importante para a estruturação deste romance e para a construção do personagem título. O problema que se impõe ao Siddhartha aqui, né, o personagem, e a todos nós como seres viventes, é que essa unidade não é aparente, porque as coisas nos parecem diferentes, distantes e opostas umas das outras, quando na verdade todas as coisas são elas próprias e o seu contrário. E é só entendendo que esses opostos são na verdade um, é que nós podemos viver ali em harmonia. Mas é claro que falar de tudo isso é muito mais fácil do que conseguir chegar a essa plenitude. Isso porque nós vivemos em um mundo regido por um sistema de representações e de ilusões, que na filosofia e na religião indiana, esse sistema de representações e ilusões é chamado de Maya, não é? Por exemplo, essa vai ser a grande questão que vai cegar Arjuna, que é o personagem central com o qual Krishna conversa no Bhagavad Gita, e que vai aparecer, e essa questão toda do Maya vai aparecer também em livros como o Mahabharata. Então veja que, como diria lá o George Harrison, é preciso que nós estejamos atentos ao Maya, para que assim nós, enquanto sujeitos, consigamos atingir o todo, atingir o Brahma, como dizem lá, não é? Na tradição religiosa que vai apoiar aqui essa narrativa. Então veja que toda essa complexidade do pensamento indiano vai estar presente no romance não apenas no tema, mas até na forma, já que o Hermann Hesse se utilizou aqui de uma série de epítetos, de aliterações, de paradoxos, de analogias, de metáforas, de enumerações e de uma série de outros elementos estéticos e linguísticos que, juntamente com o tom contemplativo e reverencial dessa narrativa, aproximam este romance dos textos épicos da tradição indiana e também de toda a contemplação própria do hinduísmo e do budismo. Só que tudo isso é mobilizado de modo absolutamente simples, didático e palatável a nós como leitores ocidentais. Então veja que apesar de ser um alemão do século XX, o Hermann Hesse escreve como um hindu de tempos pretéritos. Só que a gente sempre tem que ter em vista que Siddhartha é um romance escrito sob um modo de pensar ocidental e para leitores ocidentais, e é por isso que ele é tão didático, não é? Então não se assuste, não é? Apesar de eu estar aqui mobilizando uma série de ideias que podem parecer um pouco estranhas a um leitor que não está acostumado a elas, o Hermann Hesse ele estabelece esse diálogo com essa tradição oriental, mas ele faz isso de maneira palatável a uma pessoa que não conhece essa tradição, né? Então, enfim, não estou querendo aqui desencorajar vocês com os meus comentários sobre o livro. Outra coisa importante é que Siddhartha é uma obra inspirada na vida do Siddhartha Gautama, ou seja, não é uma biografia, mas sim uma elaboração ficcional que tem alguns fatos que coincidem com a vida do Buda. Então, assim como o Siddhartha Gautama histórico, este Siddhartha literário também vai deixar para trás ali a sua família e o conforto para tentar encontrar o seu próprio caminho e conseguir finalmente atingir a iluminação. Nesse sentido, ambas as narrativas, a do Siddhartha literário e a do Siddhartha histórico, são movidos pela construção individual do caminho desses personagens em sua busca por essa iluminação. E essa jornada individual vai estruturar o romance ao estabelecer um diálogo com o budismo, ao mesmo tempo em que questiona, em vários aspectos,
a própria filosofia budista com a qual está dialogando. Então veja que, quando eu digo que este daqui não é uma biografia do Siddhartha Gautama, a gente pode ao mesmo tempo entender este personagem aqui como uma espécie de duplo deste personagem histórico, não é? E essa duplicidade que aproxima ambos pode ser transposta, enfim, pode ser vista mesmo no nome de ambos, né? Que é algo que, enfim, faz com que eles tenham alguma coisa em comum. Pois bem, este romance aqui, então, é dividido em duas partes. A primeira parte tem 4 capítulos, a segunda parte tem 8 capítulos, ou seja, existe uma incorporação das 4 nove verdades do budismo e dos 8 caminhos de Buda à estrutura dessa narrativa aqui, não é? Então, quando você pensa nessa divisão dos capítulos ao longo dessas duas partes. Portanto, mesmo estruturalmente, o Hermann Hesse já estabelece algum tipo de diálogo com o budismo. Pois bem, o Siddhartha aqui, que é o nosso personagem título, é um filho de Brahmani. E os Brahmanes são a casta ali mais alta da sociedade indiana. Então você tem os Brahmanes, que é a casta dos religiosos. Aí você tem os Kshatras, que é a casta dos governantes e dos militares. Você tem os Vaixas, que é a casta dos agricultores e dos comerciantes. E você tem a casta dos Shudras, se não me engano, que é a casta dos servos e dos escravos. Então, sendo um Brahmane, o Siddhartha foi educado durante toda a sua vida para desempenhar funções religiosas. Então ele sempre foi admirado por todas as pessoas ao seu redor por ser uma figura iluminada desde muito novo. Inclusive, o próprio narrador trata o Siddhartha com certa reverência nas páginas iniciais deste romance. O problema é que, com o tempo, o Siddhartha começa a perceber que o mundo é muito maior do que aquilo que a sua casa e a sua família podiam oferecer a ele. Com este pensamento em vista, o nosso jovenzinho aqui resolve deixar tudo para trás e ir em busca de um conhecimento que seja pleno e total, que pelo menos o satisfaça de maneira plena e total. Então, este conhecimento envolveria o conhecimento de si mesmo, já que ele, como portador do Atman, tinha em si a partícula do todo que leva ao absoluto. Então veja que, ao conhecer o outro, o Siddhartha tentava, de certo modo, conhecer a si mesmo e vice-versa. E com isso nós temos outro dado importante sobre as religiões orientais com as quais o Hesse dialoga aqui nessa sua obra. Porque aqui o sagrado não é visto como algo descolado da vida cotidiana, mas como o motor que faz as engrenagens circularem, digamos assim, não é? Então o sagrado aqui ele não é apenas algo superior e, portanto, a nossa relação com ele deve ser horizontal ou o mais horizontal possível. Então, na mesma época em que começa a se inquietar com estes questionamentos, o jovem Siddhartha entra em contato com os chamados samanas, que, traduzindo para o português, seria algo como buscadores, não é? E os samanas são figuras religiosas, peregrinas, que abrem mão do contato com o mundo material e vivem ligados apenas ao mundo espiritual, ao mundo metafísico, porque os samanas acreditam que, para se atingir a iluminação, é preciso se privar das coisas materiais. Além disso, uma prática muito comum entre os samanas é a mortificação do corpo, principalmente quando nós pensamos no jejum e também na meditação. Então é a partir do jejum e a partir da meditação que esses sujeitos conseguem, de certo modo, se distanciar desse mundo físico e prosaico em que vivemos e se aproximar, portanto, da iluminação. E essas mortificações, então, têm como objetivo apagar as representações dos prazeres físicos como algo necessário ao espírito. Portanto, a partir dessas mortificações, a partir da meditação, a partir do jejum, os samanas acreditavam que eles conseguiam se afastar da ilusão de Maya e se aproximar do absoluto e que é, portanto, a verdade em si mesma. Ora, é absolutamente significativa a presença dos samanas em um romance de formação que visa rasurar a ideia de indivíduo, porque por meio dessa meditação e por meio dessas mortificações,
os samanas pregavam o esvaziamento do indivíduo. E esse esvaziamento chegava ao ponto da anulação total do eu, da anulação total do ego. Então veja que no meu vídeo lá sobre o Damien e no meu vídeo lá sobre o Fausto, não é? Eu comento que a grande questão do romance de formação é justamente mostrar o processo de desenvolvimento do indivíduo. E aqui o que nós vamos acompanhando é o indivíduo que já está desenvolvido e que tenta apagar o próprio eu e que tenta esvaziar o conceito de eu, o conceito de ego. É então a este grupo de ascetas que o Siddhartha vai se unir depois que ele percebe que a vida familiar não lhe seria suficiente. Então, junto com o Siddhartha, vai também morar ali entre os samanas um rapazinho chamado Govinda, que era quase uma sombra do nosso personagem título aqui. E como só ia acontecer nas obras do Hermann Hesse, a relação entre esses dois personagens, o Siddhartha e o Govinda, tem algo de quase homoafetivo em alguns momentos. Não sei se vocês percebem isso, mas essa é uma constante nas obras do autor e está presente aqui quando nós pensamos nesses dois personagens. Pois bem, então, juntam-se esses dois amigos aos samanas com quem eles aprendem a treinar o corpo de modo a se afastar desse mundo material por meio da meditação e do jejum. Só que com o tempo, o Siddhartha vai percebendo que a meditação tem o mesmo efeito de qualquer outro tipo de vício material, que é fazer com que o indivíduo se esqueça de si mesmo temporariamente. Portanto, a mortificação, a meditação e o jejum não aniquilam o eu. Essas práticas apenas preservam este ego e o enchem de novos desejos, porque quanto mais esse indivíduo meditava, mais ele queria se satisfazer por meio da meditação. Logo, escamotear o físico, não é? Escamotear essa nossa realidade prosaica, não é algo tão fácil quanto pareceu ao jovem Siddhartha aqui em um primeiro momento. Então veja, nós temos aqui uma narrativa que se estrutura por meio de uma série de rupturas, que é algo completamente contrário àquilo que é próprio do romance de formação. Não é? Porque nesse tipo de narrativa, o que nós vamos ter é o processo de assujeitamento do indivíduo, ou seja, nós temos nos romances de formação a aproximação entre o personagem e a sociedade. Isso não vai estar presente aqui, porque o livro começa se referindo a um passado harmonioso, onde o Siddhartha era orientado pelos seus mestres e pelos seus familiares, e daí você tem uma primeira ruptura no momento em que ele vai embora de casa e a essa ruptura você tem seguindo-se a essa nova ruptura, você tem uma nova harmonia quando o Siddhartha e o Govinda se juntam e aprendem ali com os samanas. Só que depois do estabelecimento dessa nova harmonia, você tem uma nova ruptura, quando o Siddhartha percebe que as técnicas dos samanas, que as práticas dos samanas não são suficientes para preencher a necessidade do absoluto que ele sentia. E novamente, então, depois dessa percepção, depois dessa nova ruptura, Siddhartha e Govinda partem em busca de novos mestres. E durante essa busca, eles vão acabar se encontrando com o Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico. Só que, enquanto o Govinda se encontra nos ensinamentos de Buda, o Siddhartha aqui não se satisfaz com aquilo, porque ele percebe que a iluminação de Buda foi uma experiência individual e, portanto, não é garantia atingir essa iluminação não pode ser uma garantia de nenhuma doutrina. Não é? Portanto, o Siddhartha percebe aos poucos que ele deve seguir o seu próprio caminho rumo a essa iluminação, sem mestres e sem qualquer tipo de mediação. Então veja que nós estamos diante de um romance de formação que rompe com as características fundamentais deste gênero. Por quê? E essas características fundamentais são
a formação individual, a noção de harmonia entre o sujeito e a sociedade e a relação que se estabelece entre o mestre e o discípulo. Lá em Demian você tem isso muito bem quando você pensa nos dois rapazinhos que se encontram na escola e um vira quase que o mestre do outro, não é? Porque aqui, em Siddhartha, nós estamos diante de um indivíduo que parte em busca do absoluto, ou seja, não de algo individual, sem nenhum mestre ou guia nessa sua jornada, porque só a experiência pode levar a esse absoluto. Então, doutrinas e palavras não bastam para destruir o eu. E o Siddhartha só percebe isso quando ele começa a notar que a iluminação de Buda passou por um processo individual. E ao chegar a essa conclusão, o Siddhartha percebe que, durante essa sua busca por mestres e ensinamentos, ele deixou de conhecer aquilo que era verdadeiramente importante, que é o próprio Siddhartha. Então veja que a noção do indivíduo ainda está posta aqui em alguns momentos ao longo dessa narrativa. Ou seja, não adianta nada eu tentar me conhecer abraçando doutrinas, porque ao fazer isso eu deixo de estar, digamos assim, em contato comigo mesmo. Eu deixo de lado o meu próprio eu, porque a doutrina deve ser um meio e não um fim em si mesmo. Talvez essa seja a grande percepção que o Siddhartha tem logo no início aqui dessa narrativa. Então, todas essas rasuras se estabelecem já na primeira parte do romance, para que na segunda o leitor entre em contato com um romance de formação completamente deslocado da tradição alemã. Então veja que, ao longo da primeira parte, o Hermann Hesse mostra as características tradicionais do romance de formação. Logo no fim dessa primeira parte, ele rompe com essas características para que na segunda parte ele meio que mostre um novo tipo de romance de formação que vai se iniciar aqui e que vai continuar lá quando nós pensamos no Lobo da Estepe, que é de 1927, mas nós trataremos disso em algum lugar do futuro. Pois bem, nessa segunda parte do romance, então, o grande foco das ações vão repousar em uma metafísica objetiva à la Alberto Caeiro, digamos assim. Por quê? O Siddhartha vai se colocar contra a noção do véu de Maya. Porque falar em Maya implica em nós entendermos a nossa visão da realidade como algo obliterado, como algo incompleto. Porque para ver a realidade é preciso olhar o que está atrás do véu que cobre a nossa percepção. E esse véu que cobre a nossa percepção é Maya. O que o Siddhartha faz então é se distanciar desse conceito para conseguir, primeiro, perceber a realidade como uma existência e como uma verdade em si mesma, e segundo, ao se deslocar dessa noção de Maya, o personagem aqui tenta construir um sentido nas próprias coisas, não é? Porque quando você pensa nessa questão do Maya, isso é algo absolutamente platônico, não é? Porque o Maya nada mais é do que uma tentativa de dizer que essa nossa realidade aqui, ela não é a realidade verdadeira, que atrás dela existe uma realidade maior. Ora, veja, essa é a noção lá de um mundo sensível e do mundo das ideias, como diria o Platão. Pois bem, o que o Siddhartha tenta fazer aqui? Ele tenta enxergar esse nosso mundo sensível como a realidade em si mesma, como a verdade em si mesma. Então perceba que depois lá, por que eu citei o Alberto Caeiro? Que eu já estava quase esquecendo de explicar o porquê disso, né? Se você for pensar na poética do olhar do Alberto Caeiro, né? O meu olhar é nítido como um girassol, né? Ou então pensar sobre Deus é desobedecer a Deus e várias outras coisas do tipo. Essa poética do olhar é uma poética que coloca o eu lírico de imediato em contato com a realidade, sem qualquer tipo de mediação. Então, o eu lírico lá do Alberto Caeiro, ele não pensa sobre as coisas, ele olha para as coisas. Perceba que são duas posturas diferentes com relação ao mundo. Pois bem, digamos que na primeira parte aqui do romance, o Siddhartha, ele estava pensando sobre o mundo. Na primeira parte, o Siddhartha era muito mais Álvaro de Campos. Na segunda parte, o Siddhartha é muito mais Alberto Caeiro. Ele não se preocupa tanto em pensar sobre as coisas, mas sim com
olhar para o mundo, com olhar para a realidade ao seu redor. Então perceba que depois daquele seu encontro com o Buda, o Siddhartha passa por uma espécie de renascimento, a partir do qual ele se desliga deste mundo dos samanas, que é o mundo metafísico, e se aproxima do mundo de samsara, como diz lá a tradição hindu. E o mundo de samsara diz respeito ao mundo físico, ao mundo dos prazeres materiais, da decadência do espírito, da efemeridade das coisas, da inquietude e do caos. Mas lembra lá que todas essas categorias, apesar de soarem negativas, elas têm o seu ponto positivo, não é? Porque tudo é enxergado, é visto de maneira cíclica na filosofia hindu. E é por isso que você tem lá na Trimurti, que é quase que uma trindade, não é, sagrada do hinduísmo, você tem o Deus criador, que é o Brahma, você tem o Deus mantenedor, que é o Vishnu, e você tem o Deus destruidor, que é o Krishna, que é o Shiva. Só que essa destruição implica em um novo recomeço. Então veja que essa questão cíclica vai estar presente aqui também quando nós pensamos na estrutura dessa narrativa. Pois bem, tudo isso se torna explícito quando nós pensamos na importância que a imagem do rio vai ganhar na segunda parte do romance, porque após passar ali pela margem metafísica dos samanas e pela margem física de samsara, o Siddhartha vai se tornar ali um barqueiro e fica no entrelugar, que é no meio deste rio. E é deste entrelugar que o Siddhartha vai chegar finalmente à iluminação. Lembra lá que o personagem aqui se afasta do Buda histórico porque ele acredita que a iluminação é algo individual, que só pode ser atingida individualmente. E partindo do princípio que a palavra Buda significa iluminado, todas as pessoas têm o Buda em si, porque todos os indivíduos são potencialmente seres iluminados, digamos assim, não é? Logo, ainda que este livro não seja sobre o Siddhartha Gautama, que é o Siddhartha histórico, ele não deixa de ser sobre um outro Buda também chamado Siddhartha. Tanto é assim, não é? Como eu já falei aqui, que os dois são duplos um do outro, e isso fica explícito quando nós pensamos no nome desses dois personagens. Portanto, para chegar a este absoluto, não pode haver nenhuma entrega total à carne, que é ali a margem de samsara, nem uma negação total deste mundo material, que é lá a margem dos samanas, digamos assim. Então, para que se atinja o absoluto, você não pode valorizar nem apenas o corpo e nem apenas a abdicação do corpo em nome da transcendência, não é? Nem uma coisa nem outra levarão este indivíduo à iluminação. E é por isso que a imagem de Siddhartha como um barqueiro entre essas duas margens do rio, não é, o corpo e o espírito, é tão significativa, porque essa é a imagem do equilíbrio. Não sei se vocês aí estão familiarizados com essa tradição religiosa, mas você tem um autor, por exemplo, como o Paramahansa Yogananda, não é? Ele era um partidário dessa ideia de que você deve seguir pelo caminho do meio, não é? Pelo caminho da harmonia e do equilíbrio, de maneira muito contrária ao que faz o Prabhupada, que é o autor daquela minha versão do Bhagavad Gita, porque se você conhece aí os seguidores do Prabhupada, eles são bem, digamos assim, radicais em alguns posicionamentos, não é? O Paramahansa Yogananda, ele vai mais por esse caminho aqui apontado pelo Siddhartha, que é esse caminho. Olha, vamos deliberar, vamos ter certa fleuma nessa vida, que é algo que eu sempre falo para vocês aqui, não é? Enfim, apenas um parêntese aqui. Entretanto, voltando ao livro, né? Antes de atingir esta iluminação, o Siddhartha vai retroceder por um momento, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista espiritual. Isso porque, após conhecer aquela margem metafísica do rio com os samanas, né, este personagem principal se aproxima da margem da carne, deixando ali o seu lugar social de Brahmani e se tornando um Vasha, que é lá, como eu falei para vocês no início desse vídeo, um comerciante. Não é? Então, o Siddhartha ele se aproxima dos comerciantes e vai viver como um deles, apesar
de sua casta ser uma casta mais elevada, que é a casta das figuras religiosas dos Brahmanes. Neste processo, o Siddhartha vai acabar se enchendo de vícios dos mais diversos tipos. Então, ele vai enriquecer, ele vai passar a ter certos luxos, ele vai conhecer ali o sexo feminino, se é que você me entende, ele vai ter um filho, inclusive. Só que veja que tudo isso, né, todo esse processo de declínio espiritual e social do Siddhartha é importante porque, primeiro, antes de alcançar a pureza por meio da rejeição dos prazeres materiais, é preciso provar desses mesmos prazeres. E segundo, todo esse processo é importante porque todas essas experiências levam o personagem à iluminação. Afinal de contas, nós estamos falando de uma pessoa que tinha um ego gigantesco do tamanho de um bonde, já que ele sempre foi tratado quase como um santo, pelos familiares, pelos mestres, pelos amigos e por aí vai. Portanto, passar por essas experiências carnais acabou se revelando como um exercício de humildade, já que depois disso, o Siddhartha não se deixaria mais dominar pelo ego, ele não poderia mais olhar para si mesmo como uma figura tão santa, porque ele já tinha se aproximado de maneira indissociável da carne, não é? Portanto, o Siddhartha vai se livrando de um outro tipo de véu de Maya, que é o véu do orgulho. E isso fica claro quando nós pensamos na mudança de atitude deste personagem para com o barqueiro que vai ser o Vasudeva, não é? Em um primeiro momento, o Siddhartha ele trata o Vasudeva como se fosse assim uma figura reles. Já no segundo momento, depois que ele passa por esse processo de aprendizagem, ele olha para esse barqueiro como uma figura quase mística, e isso vai ser muito importante. Só que essa vida carnal, que foi muito útil para o processo de aprendizagem do Siddhartha, não traz a felicidade completa, e nós sabemos muito bem disso, não é verdade? O que novamente reforça a ideia de que a iluminação está entre esses dois extremos. Você não pode nem ficar muito apegado à carne e nem muito apegado ao espírito. Você tem que saber conciliar essas duas coisas, porque o mundo exige que a gente concilie esses dois aspectos da nossa existência. Então, a partir dessa sua vida mundana, o Siddhartha vai acabar sendo iniciado, digamos assim. Lembra lá que nós estamos falando de um romance de formação, portanto, figuras de mestres vão aparecer em vários momentos, né? Então, ao longo desse seu contato com a vida carnal, o Siddhartha acaba sendo iniciado por outros dois personagens. São eles lá, eu vou ler aqui porque senão não me lembraria desses nomes. A Kamala, que é uma cortesã, e o Kamasvani, que é um comerciante com quem o Siddhartha vai começar a fazer negócio, e daí ele vai prosperar e blá blá blá. E agora eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para chamar a atenção de vocês para o nome desses personagens, não é? Então, volta lá atrás. Você tem o Govinda, e eu não sei se vocês sabem disso, mas Govinda é um dos nomes de Krishna, não é? Lembra lá daquele mantra, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya? Pois é. Então, só que Govinda, a palavra Govinda também significa lua minguante, o que explica muito bem a posição deste personagem com relação ao Siddhartha, porque lembra lá como eu falei para vocês em algum momento do passado desse vídeo, o Govinda chega a ser comparado diretamente com a sombra do Siddhartha, e é por isso que o Govinda não tem vontade própria durante os primeiros capítulos, não é? Porque afinal de contas ele era algo que existia em relação a alguma coisa, ele era apenas a sombra do amigo. Pois bem, então lembra lá, Govinda é um nome que tem essa duplicidade, seja lá se referindo ao Krishna, seja se referindo a essa ideia de um personagem que é obliterado pelo outro. Aí você tem os outros dois personagens que eu acabei de mencionar aqui, que é a Kamala e o Kamasvani. Veja, esses dois nomes têm raiz na palavra Kama, que significa desejo, e daí vem lá o Kama Sutra também, por exemplo, não é? Não é por acaso que ambos esses personagens são dominados pela concupiscência, no caso lá da Kamala, e pelo apego material, no caso aqui do Kamasvani. Afinal de contas, nós estamos falando de uma cortesã
e de um comerciante. Veja, não estou falando que eles são maus porque eles são concupiscentes e ambiciosos. Não, isso faz parte da personalidade deles e isso é visto como algo positivo, porque é graças a eles que o Siddhartha consegue evoluir em sua caminhada. Além disso, o nome Kamala significa flor de lótus, que é o símbolo do budismo, e faz referência também ao Kamadeva, que é o deus hindu do amor e que tem 50 mil nomes, como a maioria dos deuses da mitologia hindu, não é? Já o nome Kamasvani significa mestre, significa senhor. E isso porque o Kamasvani é comerciante, então ele pode ser o senhor de outras pessoas, ele pode mandar em outras pessoas. Então veja que os nomes são um aspecto muito importante desses personagens. Muito bem, antes de ser interrompido pela campainha tocando, nós estávamos conversando sobre os nomes desses personagens aqui, não é? Então você tem lá a Kamala e o Kamasvani, cujos nomes estão ligados etimologicamente à palavra desejo em sânscrito, e é por isso que eles são mais próximos do mundo carnal e físico. Você tem, por outro lado, o Govinda, cujo nome faz referência a Krishna, e é por isso que ele é mais próximo do mundo espiritual e metafísico. Para além desses três personagens, nós também temos o barqueiro com quem o Siddhartha vai passar alguns anos de sua vida e que vai eventualmente substituir, não é? O nome deste barqueiro é Vasudeva. E na mitologia hindu, Vasudeva é o nome do pai de Krishna. E assim como na mitologia Vasudeva será o pai de Krishna, aqui ele vai ser uma espécie de pai, de figura paterna do Siddhartha, porque o Siddhartha só vai atingir a iluminação depois de ir trabalhar com esse barqueiro e perceber que, para ser um iluminado, é preciso entrar em contato mais direto com a natureza, que é representada aqui pela figura, pela imagem do rio. E então, uma vez iluminado, o Siddhartha vai substituir ali o Vasudeva em sua função como barqueiro, mas também vai se reencontrar com Govinda. Lembra lá que Govinda é um dos nomes de Krishna. Então veja que se o Siddhartha ocupa o lugar de Vasudeva e Vasudeva é o nome do pai de Krishna, com este segundo encontro, o Siddhartha vai ocupar, ao longo desse segundo encontro com Govinda, o Siddhartha ele vai ocupar uma posição paternal para com este amigo, não é? Ele vai ser o iluminador de Govinda, não é? Como o Vasudeva seria o pai e o iluminador de Krishna. Então veja que os nomes destes personagens ditam muito do modo como eles vão se comportar ao longo do romance. E é por isso, por exemplo, que o Vasudeva é um homem tão sábio e tão iluminado, um homem que já entrou em contato com o Atman, que é este absoluto, e que vai ser representado aqui então como um senhor mais velho, como um patriarca, porque na mitologia hindu ele é o pai de Krishna. E por último, mas não menos importante, nós temos o nosso amigo Siddhartha aqui, cujo nome significa literalmente aquele que atingiu o seu propósito, aquele que atingiu o seu objetivo. E vai fazer, evidentemente, uma referência ao Buda, que é o iluminado. E, portanto, assim vai se estabelecer um dualismo entre o Siddhartha e o Govinda, porque o Govinda, como eu já falei para vocês, é a sombra, enquanto o Siddhartha é o iluminado, portanto, ele é a luz. Só que esses dois elementos, apesar de opostos, eles estão em harmonia aqui. E é por isso que eu não falei de uma oposição entre os dois, mas sim de uma dualidade. É quase como se existisse um movimento dialético entre luz e sombra, representado por estes dois personagens aqui. E como pessoa de entre lugares, o Siddhartha vai estar entre a sabedoria espiritual do Govinda e do Vasudeva e todos aqueles desejos carnais da Kamala e do Kamasvani. Então, além de todos esses personagens, né, que são os personagens que, de certo modo, têm uma função muito mais próxima daquela que é evocada pelos nomes, existe também o já mencionado filho do Siddhartha, cuja importância vai estar no fato de que este filho vem
e vai embora logo em seguida, não é? Existe uma série de circunstâncias ali na vida deste garoto que o obrigam a passar um tempo com o pai. E ao ver o filho indo embora, o Siddhartha aqui repete a vida do próprio pai, que viu também o seu filho, que era um Brahmane, deixar a casa e ir ganhar o mundo sozinho, porque afinal de contas, a busca não é uma linha reta. A busca é um círculo de constantes repetições. E isso fica claro quando nós pensamos tanto nessa relação entre o pai de Siddhartha, e entre Siddhartha e esse filho, mas também quando nós pensamos no momento em que o Siddhartha olha para o rio e ele vê a imagem de todas aquelas pessoas, sua, do pai, de seu filho, misturadas em uma única coisa. Não é? Então veja que neste momento você tem toda essa ideia da circularidade da narrativa que remonta a Trimurti, que eu já mencionei aqui para você, daquela coisa do criador, do mantenedor e do destruidor, e etc e tal. Então veja que todas essas interações positivas e negativas acabaram levando Siddhartha à iluminação, que só vai acontecer então quando este personagem se conecta consigo mesmo e com a natureza ao seu redor, quando ele escuta a voz do rio e percebe nessa voz o Om, que é a tal da palavra universal. É só então que o Siddhartha vai finalmente atingir o Atman, né? E finalmente consegue se encarar como um sujeito que é, ao mesmo tempo, individual e universal. E ao perceber isso, o Siddhartha desperta para o mundo como um recém-nascido, como ele diz aqui em algum momento, logo no final dessa narrativa. Portanto, me parece que a grande questão aqui deste romance é mostrar, a partir do diálogo com essas tradições orientais, e também a partir da rasura do romance de formação, que todas as coisas estão profundamente interligadas, mesmo os elementos que em um primeiro momento podem parecer opostos. E por mais que hoje em dia a gente pense que isso é um discurso muito autoajuda, blá blá blá, vamos nos lembrar que o Hermann Hesse escreveu isso depois da guerra, não é? Ou melhor dizendo, durante a guerra, não é? Então veja que a guerra é um tempo de cisão, é um tempo de divisão, não é? E daí vem esse sujeito e diz, olha, na verdade, vocês estão divididos, mas isso faz tudo parte de um sistema de ilusões que rege as nossas vidas, porque nós estamos mais próximos do que pode parecer. E é por isso que o Siddhartha aqui só consegue completar a sua aprendizagem quando ele entra em contato com a natureza, porque a natureza é cíclica, onde mesmo os elementos opostos fazem parte de um mesmo sistema, não é? Você tem lá a presa e você tem o predador, mas os dois, apesar de opostos, eles precisam conviver juntos, porque se um deles desaparece, você tem todo um cataclisma ecológico e coisas do tipo. Então, graças a essa percepção, o Siddhartha ocupa a posição de mestre e de discípulo, gerando uma série de contrastes que deslocam a imagem aqui de uma personagem religiosa, porque o Siddhartha é um personagem que vai se tornando cada vez mais complexo, cheio de contradições e, portanto, vai fugindo daquela perfeição religiosa que ele tinha no começo. Tanto é assim que até o narrador deixa de olhar para esse personagem de modo tão reverente quando o romance vai se aproximando de seu término. Por tudo isso, né, há quem defenda, por exemplo, que o Hermann Hesse é o último grande representante do romantismo, porque ele sempre consegue encaminhar os seus personagens por um caminho muito mais subjetivo, por um caminho pouco ligado àquele racionalismo extremado que viria, por exemplo, a partir da postura realista para com a arte, não é? Portanto, mais do que uma narrativa que se insere neste gênero do romance de formação, aqui nós temos uma narrativa que corrói este gênero de dentro para fora, não é? Então ele vai se insere no romance de formação. Isso daqui é o romance formativo, principalmente quando nós pensamos na primeira parte, e uma vez estabelecido como tal, ele começa a romper com todas as características fundamentais deste tipo de romance,
e só por isso já valeria fortemente a leitura, mas eu acho que vale a leitura também de uma maneira geral, sabe? Eu acho que não tem como você passar incólume diante de um livro desse, e eu acho que nós estamos em um momento, né, em que as coisas estão muito atribuladas, a gente se cobra muito, existe uma tensão muito grande, eu percebo que as pessoas estão cada vez mais estressadas, né, tanto por questões políticas quanto por questões pessoais, enfim, e eu acho que você ler livros como esses daqui ajudam você a entender melhor as coisas sob uma outra perspectiva, não é? Ajuda a gente a pensar um pouquinho mais no modo como a gente lida com este véu de Maia que está cegando os nossos olhos. Lembra lá do que disse o George Harrison, né? Cuidado com o Maia. Certo? É isso então. Eu espero de verdade que você entre em contato com essa narrativa. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!